Boa tarde, meus amores. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Então, hoje, terça-feira, 19 de maio de 2005. Terça-feira, 19 de maio de 2005. Aula de matemática. Então, vamos começar fazendo a chamadinha. Primeiro as meninas, depois os meninos. Então, Ana Júlia, Lohane, Lara, Daphne, Anne, Tiffany, Isabela, Amanda, Maria Laura, Hanna, Bárbara. Agora os meninos. William, Samuel, Gustavo, Adria, Enzo, João e Ezequiel. Então, na aula passada, a gente estudou as continhas de adição, não foi? Adição que junta uma quantidade com outra quantidade e coloca o resultado aqui. Lembra que a gente juntou 2 dedinhos mais 2 dedinhos e depois a gente contou para ver quanto dava. 2 mais 2, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Essa foi a aula passada, que foi as continhas de adição. Adição é juntar uma quantidade com outra quantidade e depois chegar no resultado. Hoje a aula é subtração, certo? Na subtração, a gente vai tirar, tem uma quantidade e tira outra quantidade. Exemplo. Eu tenho 2 lápis e vou tirar um lápis e dar a um coleguinha. Na subtração, a gente tira. Então, eu tenho 2 lápis, tenho 2, e desses 2 lápis, eu vou dar um a uma coleguinha. Então, quando eu tiro, ele não existe mais. Eu baixo o dedinho, certo? Eu tinha 2 e tirei um, ó. Tirei, ó. Ele não existe mais. Então, eu fiquei com um lápis, certo? Aí vem e coloca aqui. Lembrando que na adição, a gente junta. E na subtração, a gente tira. Certo? Aí na atividade tem assim. Eu vou dando mais exemplo de acordo com a atividade. Então, observe os desenhos e faça como o modelo. Aí aqui, ó. Aqui tem 3 borboletas. 3. 1, 2, 3. Dessas 3 borboletas, uma voou. Ela foi embora. Elas 3 estavam juntas. Então, uma voou e só ficaram 2. Então, tinha 3 borboletas e voou uma. Certo? Ó, tinha 3 borboletas e uma voou. Foi para outra árvore. Então, se uma voou, ela saiu e ficou o quê? 2, certo? No outro, nós temos 6 pássaros. Ao todo, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, de repente, 3 foram embora. Ó, eles voando, indo embora. Eles estão se separando. Aí tinha 6 pássaros.
e voaram 3. Vamos fazer nos dedinhos. Pode ser com palitinhos, certo? Palitinhos de picolé, palitos de churrasco, ou pode ser com os dedinhos também. Então, tinha 6 pássaros, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E voaram 3. 3 foram embora. Então, se eles foram embora, não ficou mais 6. Vamos ver quantos ficaram. Tinha 6 e voou 3. Voou 1, baixa o dedinho. 2, 3. Pronto, esses 3 foram embora. Restou quantos? 1, 2, 3. Restaram 3 passarinhos, porque 3 foram embora. No outro, nós temos 5 tartarugas. Do mesmo jeito, ó. Tinha 5 tartarugas e uma tá indo embora. Então, tinha 5 tartarugas, 1, 2, 3, 4, 5. E uma foi embora. Recolhe o dedinho, porque ela foi embora. Então, tinha 5 e uma foi embora. Então, ficaram quantas? 1, 2, 3, 4. 4. Lembrando que na adição a gente junta, certo? E na subtração a gente separa uma quantidade de outra. No outro nós temos 9, eu acho que é baratinha, 9 baratinhas. E foram embora 4. Elas sempre estão indo embora. Vamos lá. Tinha 9, coloca 9 dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinha 9 e 4 foram embora. Se 4 foram embora, então baixa os dedinhos. 1, 2, 3, 4. Pronto, elas foram embora. Então, restou quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 9 menos 4, restou 5. Do outro lado, nós temos 4 joaninhas. Uma foi embora. Temos 4 joaninhas e uma foi embora. Então, se uma foi embora, baixa o dedinho, só de uma. Se tivesse sido 2, baixava 2 dedinhos. Mas aqui só foi embora uma, então baixa o dedinho e restou quantas? 1, 2, 3. Restaram 3 joaninhas. No outro, nós temos 8 minhoquinhas. 8. Vamos lá. 8. Aí vamos os dedinhos. 5 mais 3. Formou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tinha 8 minhoquinhas e foram embora 5. Então, foi embora uma, foi embora 2, foi embora 3, foi embora 4 e foi embora 5. Pronto, elas foram embora. Restaram quantas? 1, 2, 3. Então, restaram 3. 8 menos 5, 3. No outro, nós temos 2 gatinhos. 2. Um foi embora, do mesmo jeitinho. Tinha 2, foi embora 1, ó. Baixa o dedinho. Restou quantos? 1. No outro, nós temos 5 papagaios. Temos 5 papagaios. 5. Tinha 5 papagaios na árvore e os 5 foram embora. Os 5 foram embora. Então, tinha 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eles foram embora. Restaram quantos papagaios? Nenhum. 0.
Por quê? Porque tinha 5 papagaios na árvore, tinha 5, e todos os 5 foram embora. Não ficou nenhum. Então, se não ficou nenhum, então o resultado é 0. Certo? Por quê? Porque tinha 5 e foi embora 5. Todos foram embora. Restou algum? Não. Então é 0, porque 0 não é nada. Não é nenhuma quantidade, certo? Lembrando que essa atividade é de subtração. Continuando, a outra atividade tem assim, ó, subtração. O que é subtração? Isso é uma pergunta. Aí vai responder. Subtração é o mesmo que tirar, certo? Como a tia falou. Tira uma quantidade da outra quantidade. É o mesmo que tirar, separar. Ó, quando os animaizinhos aqui estavam indo embora, eles estavam se separando. Aí, o sinal de subtração é o sinal de menos. A gente lê menos, que é esse sinal, é um tracinho, ó. Certo? Esse é o sinal de subtração. E esse é o sinal de adição, que é uma cruz. É o sinal de adição, que é aquela que a gente pega uma quantidade e outra e junta. Já na Então, meus amores, vamos continuar a próxima atividade. Na próxima atividade tem assim: quantos elementos sobraram em cada conjunto? Isso é uma pergunta. Escreva o resultado. Aqui é a mesma coisa do exercício anterior. Nós temos 5 joaninhas, 5 joaninhas, 5 joaninhas, e dessas 5 joaninhas você não vai tirar nenhuma, vai tirar 0. 0 não é nenhuma quantidade. Então, você tem 5 joaninhas e dessas 5 você não vai tirar nenhuma. Então, você vai continuar com as mesmas 5 joaninhas. No outro, nós temos 5 formiguinhas. 5. Das 5 formiguinhas, uma tem um X. Então, tá dizendo que tirou ela. Tinha 5 e tirou uma. Vamos tirar uma. Recolhe o dedinho. Então, sobraram quantas? 1, 2, 3, 4. No outro, nós temos 5 borboletas. 5. Dessas 5, tirou 2, porque tá com X. Então, tinha 5 e tirou 2. Vamos tirar 2. 1, 2. Tirou. Sobraram quantas? 3. Então, 1, 2, 3. Você tem 5, tira 2, fica 3. Coloca o resultado 3. No próximo, nós temos 5 bexigas. Estouraram 3. Então, se estouraram 3, não tem mais as 5. Vamos lá, vamos tirar as 3. 1, 2, 3. Tirou. Restaram quantas? 2. Então, coloca o número 2. No próximo, nós temos 5 estrelas. Dessas 5 estrelas, tirou 4. Vamos tirar 4. 1, 2, 3, 4. Tirou. Restou quantas? 1. Então, coloca o resultado 1. No próximo, nós temos 5 maçãs. 5 maçãs. Essas 5 maçãs, você deu à sua coleguinha. Deu todas 5. Então, tinha 5 e deu 5. Então, tirou. 1, 2, 3, 4, 5. Tirou. Você ficou com o quê? 0. Não ficou com nada. Você tinha 5. Na próxima atividade, tem assim: dê os resultados das operações na forma vertical.
Nessa atividade, apenas só mudou a posição dos números, mas é a mesma coisa, você vai tirar. Então, tem 5 e tira 3. Aí, eu vou representar, como está representado aqui no quadro. Tem 5 e tira 3. Então, 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou tirar 3. 1, 2, 3. Tirei 3. Restaram quantas? Restaram 2. Por quê? Porque tinha 5 e tirou 3. Então, restaram 2. Na próxima, tem 5. Você tem 5 lápis. Desses 5 lápis que você tem, você não tirou nenhum, porque 0 não é quantidade de nada. Então, você não tirou nenhum, continuou com os 5. Então, continua com o número 5, porque você tinha 5 e não tirou nada. Então, o resultado é 5. No próximo, você tem 5 borrachas. Dessas 5 borrachas, você deu uma ao coleguinha. Você tirou. Pronto, tirou 1. Restaram quantas? 1, 2, 3, 4. Restaram 4. No outro, você tem 5 e tira... Tem 5 e tira 4. 1, 2, 3, 4. Tirou. Você restou quantas? 1. Só 1. Porque tinha 5 e tirou 4. No outro, você tem 5 e tira 2. 1, 2. Tirou. Restaram quantos? 3. E no outro, você tem 5 e tirou os 5. Você ficou com o quê? 0. Não ficou com nada. Certo? Lembrando que a subtração é a gente tira. A gente não soma, a gente tira. Na próxima atividade, do outro lado da folhinha, eu estou revisando os números ordinários. Como está mostrando aqui o trenzinho. Os vagões. Primeiro vagão, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Aí tem, vamos lá as perguntas. Pinte de vermelho o vagão, o primeiro vagão. Então, você vai pintar o primeiro vagão, que é representado pelo número 1. Depois, pinte de azul o quarto vagão, que vai ser esse que é representado pelo número 4. E no outro, qual o último vagão? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O último vagão é o sexto, representado pelo número 6. E na próxima atividade tem assim: junto com a professora, complete com o número ordinal, observando o quadro. Aqui tem um quadro igual eu fiz na quinta-feira, que tem primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º. E em cada número tem um desenho. Tem no primeiro o sol, tem a bola, o dado, o sorvete, a bola, o sapato, a pipa, o avião, o carro e o pinhão. Aí tem as perguntas. Tem assim: o sorvete, ele está em qual lugar? Aqui já está respondido, mostrando que o sorvete está em quarto lugar. E o sol está em qual lugar? Você vai olhar e colocar a posição do sol. E o sapato está em qual lugar? A bola, o pinhão, o balão e o carro. Então, você vai olhar aqui no quadro e vai colocando qual a posição está cada figurinha. E na próxima atividade tem assim: escreva o seu nome. Então, meus amores, por hoje ficamos por aqui. Lembrando que a aula de hoje foi subtração.
que a gente tira, separa, tá ok? Então, um beijão para todos e um abraço. Te amo a vocês.